Uma das preocupações e uma das coisas que o homem mais pergunta, o ser humano, é a questão do sofrimento. Por que o sofrimento? Por que eu passo por sofrimento? Qual o motivo do sofrimento na minha vida? Muitas pessoas chegam a perguntar: onde está Deus? Cadê o teu Deus? A gente vê os salmistas falando isso, né? Os salmistas lá, os ímpios perguntavam: cadê o teu Deus? Por que é que vocês passam por tanto sofrimento? Qual o motivo dos sofrimentos? Muitos perguntam isso. Muitos perguntam aonde Deus está. Cadê o Deus de vocês? Eu só quero dizer para vocês nessa noite que nosso Deus é um Deus soberano. Ele está no trono e Ele é o nosso castelo forte. Esse é o tema da pregação dessa noite. Deus é o nosso castelo forte. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente nos problemas, nas dificuldades, nas aflições. O problema é para onde nós estamos olhando. Lembra de Pedro quando caminhou sobre as águas? Pedro olhou para as dificuldades, olhou para as tribulações e afundou. O problema geralmente é esse: para onde nós estamos olhando, aonde os nossos olhos estão? Em governos, vai afundar. Se tiver em governo, vai afundar. Em homens, vai afundar. Em ciência, vai afundar. Mas se os seus olhos estiverem em Cristo, Ele é o seu castelo forte, é o seu abrigo, é a sua proteção, e nele nós temos todas as garantias. E esse salmo que nós vamos ler hoje vai resolver vários tipos de problemas que a igreja passa e que nós temos dificuldades de entender a questão do sofrimento, e ele vai nos mostrar a causa. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Vamos trabalhar com esse tema hoje. Deus é o nosso castelo forte. Abremos nossas Bíblias em Salmo 45. O Salmo 45, um dos mais conhecidos da Bíblia. Vamos trabalhar com esse tema. Deus é o nosso castelo forte. Esse é um salmo escrito pelos filhos de Coré, ou Corá, da tribo de Levi. É um salmo em soprano, que os levitas cantavam ele em voz aguda quando caminhavam no deserto, logo após a saída da Babilônia. Salmo 46, eu gostaria de ler os ímpares e que a amada igreja lesse os pares. 46, perdão, eu disse 45, foi? Obrigado, Luiz, por me corrigir. Salmo 46, me perdoe. É nesse salmo aqui que Martinho Lutero faz a música Castelo Forte. Através desse salmo aqui, Castelo Forte, vamos cantar ela, Castelo Forte. Ele é nossa proteção. Vamos cantar ela quando terminar o culto aqui. Ele é o nosso castelo forte. Salmo 46, do 1, vamos ler completo, tá? Do 1 ao 11. Eu gostaria de ler os ímpares e que a amada igreja lesse os pares, com esse tema: Deus é o nosso castelo forte, Deus é o nosso refúgio. A palavra de Deus nos diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper do amanhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Eu quero que vocês prestem bem atenção que esse salmo ele está dividido em 3 estrofes. O que é que o salmista faz? Ele repete para nos dar essa segurança de que Deus é nossa fortaleza, de que Deus é o nosso castelo forte. 3 vezes ele vai falar que Deus é o nosso refúgio. Eu quero que você preste bem atenção aí, ó. 3 vezes ele diz isso. No verso 1,
olha o que é que ele diz, verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa é a primeira estrofe que vai até o versículo 7. Olha o que é que ele diz novamente no versículo 7, verso 7, tá? Olha o que é que ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E para fechar, a terceira estrofe está lá no verso 11. Olha o que é que ele diz novamente: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui responde a maioria das questões onde o homem pergunta: onde está Deus? A resposta é: Deus está no seu trono, reinando soberanamente. Meus irmãos, não cai um pardal, não cai uma folha da árvore que não esteja no seu controle. O problema somos nós somos falhos, fracos. Às vezes nós não entendemos o porquê que Deus permite tal coisa, mas o próprio Deus, ele vai falar conosco. Lá em Deuteronômio vai dizer que, eu levei vocês para o deserto para ver o que é que tem no coração de vocês. Deus nos leva para o deserto para testar o nosso coração, para ver o que é que tem no nosso coração. O que é que tem no nosso coração? Deus, ele traz. Todo crente, todo cristão, todo cidadão passará por um deserto para que haja o quê? O paraíso. Não há paraíso sem deserto. Todos nós passaremos. E a resposta é: ele está testando o nosso coração. E meu alvo nessa noite é que Deus quebre todas as nossas forças. Se houver alguma força em nós, que isso seja quebrado, para que nós possamos ter dependência dele, para que eu não possa ir com a minha força, porque se eu for com a minha força, eu não vou chegar. Meu alvo nessa noite é que Deus deixe eu e você bem quebrado, para que nós possamos depender dele. Lá no Salmo 91, o salmista diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Em quem nós estamos confiando? Quem é a fortaleza? Quem é o nosso castelo forte? Meus irmãos, Deus, ele nos traz, nos coloca, nos protege, não para nos mimar, não para fazer os nossos caprichos, não. Ele nos traz para debaixo da sua fortaleza para nos proteger. E por isso nós passaremos por tribulações aqui na terra. Ele nos traz para debaixo da sua mão onipotente para nos abrigar, não para que ele possa fazer a minha vontade, porque a minha vontade ela não é boa, a minha vontade ela não vai prevalecer, mas a vontade de Deus ela vai prevalecer nas nossas vidas. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. A pergunta que fica nessa noite para os crentes é: por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite a angústia? Sabe por que é que ele permite tudo isso? Para que nós possamos conhecê-lo melhor, porque às vezes nós nos afastamos do Senhor. Basta isso aqui para me afastar do Senhor. E ele permite o sofrimento para que os seus filhos possam ter relacionamento com o Pai. Ele está nos preparando aqui na terra. Fortaleza, refúgio. O salmista vai dizer que ele é o nosso socorro bem presente nas angústias, nas decepções. As pessoas não entendem que às vezes essa correção que Deus está fazendo na sua igreja é uma forma de amor. Ele está nos corrigindo porque ele nos ama. Isaías no começo não entendeu. Quando depois de 400 anos que o povo ficou debaixo do cativeiro, aquele povo voltou para a terra prometida, conseguiu chegar na terra prometida. E quando passou um tempo, o que é que Deus faz? Manda novamente eles para o cativeiro. Mais 70 anos na Babilônia. E às vezes Isaías ficava, diz, como é que pode? Mas ele entendeu depois que Deus tinha que tratar novamente o coração daquele povo. Aquele povo que tinha passado 400 anos no deserto, passou mais 70 anos, voltaram novamente. Isaías vê o amor de Deus com aquela volta, a mão poderosa de Deus trazendo os seus filhos, a mão poderosa de Deus ajustando a sua igreja. Deus está nos ajustando para que nós possamos chegar. Não tem como chegar sem ajustes, porque nós passamos por dificuldades,
Vocês lembram de Jesus no Getsêmani? Quem mais sofreu foi Jesus no Getsêmani. Mas ele sabia que teria que passar por aquela prova. Pai, afasta de mim o teu cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Por isso que Isaías olha e ele não entende, mas quando chega lá no final da restauração do povo de Israel, a partir do capítulo 45 de Isaías, ele vai dizer: verdadeiramente tu és um Deus misterioso. Meus irmãos, tem coisas que nós não vamos entender. Eu vou repetir novamente isso, porque às vezes nós estamos querendo entender coisas que pertencem a Deus. Lá em Deuteronômio 29 vai dizer que há coisas encobertas, e essas coisas encobertas pertencem a quem? A Deus. Mas as reveladas nos pertencem. Nós não precisamos ver, o que nós precisamos é crer. Os comentaristas acham que esse salmo foi escrito quando Israel foi cercado pelos seus inimigos, e praticamente eles são unânimes. E há dois momentos de cercos que eles sempre trazem, falando: os inimigos quando descem contra Israel, Israel sem força, sem saber o que fazer. Há dois momentos, e é interessante que Deus age poderosamente nesses dois momentos. Lá em 1 Crônicas 20, onde os moabitas e os moanitas desceram contra Josafá. Josafá faz o quê? Faz isso mesmo que nós estamos fazendo aqui, Ele convida toda a congregação, todo o povo se reúne no templo. Oração, jejum, comunhão. E o que é que Josafá faz naquele momento? Ele confessa a Deus as suas necessidades. Ele diz: Deus, estou com medo, porque era no meio da congregação toda, estamos com medo, estamos sem força, não sabemos o que fazer. Aí ele disse: mas os meus olhos estão postos no Senhor. Qual a resposta de Deus? Automaticamente, através do Espírito Santo de Deus, já falando daquela época: não temas, não te assuste, não te assombres, a luta não é tua, sou eu que luto por você. Todos os moabitas e os amonitas foram destruídos de uma só vez. E outra cena que eu acho interessante é lá em Reis, quando os zombadores começam a zombar sobre o povo de Deus. Há um rei assírio chamado Senaqueribe. Senaqueribe, ele tinha conquistado todas as nações da época. Ele desce contra o rei Ezequias, manda carta zombando, justamente isso: cadê teu Deus? Aonde está teu Deus? Zombando dele, manda as cartas, e a pessoa que ia entregar a carta zombava. E Senaqueribe desce naquela noite contra o povo de Deus, contra Ezequias. Ezequias faz o quê? Reúne o povo novamente, oração e jejum. Olha a importância da igreja estar orando, jejuando, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam alcançadas. E Senaqueribe desce contra aquele povo lá, contra o povo de Israel. O rei Ezequias não sabia o que fazer. O que é que Deus manda? Um anjo do Senhor. Sabe quantos inimigos Deus mata de uma vez? Só de uma vez, 185 mil. Os inimigos da igreja, todos cairão. Todos cairão. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus, caiu naquela época e cairão hoje. O que é que nós precisamos fazer? Nada. Só orar e continuar pregando a palavra. Hoje nós não fazemos nada, é Ele que luta contra nós. Lembre-se que a labuta não é sua. Por isso essa primeira declaração aqui, no verso 1, Deus é o nosso refúgio. Refúgio aqui é amparo, abrigo, proteção. Nós estamos protegidos debaixo dele, debaixo da onipotente mão do Senhor, sendo conduzidos por ele. Deus é o nosso refúgio. É Ele que nos protege, é Ele que nos dá a provisão diária para que nós possamos viver, provisão espiritual e provisão material. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é nossa fortaleza, Ele é o nosso castelo forte, Ele é a nossa proteção, e Jesus Cristo é a rocha eterna que amarra tudo isso, que nos conduzirá para o céu. É assim que funcionam as coisas. E o que é que os crentes fazem agora? Depois de tudo isso que foi falado, Deus é nosso refúgio. Versículo 1, versículo 7, Deus é o nosso refúgio. Versículo 11, Deus é o nosso refúgio. O que é que nós faremos agora? Verso 2, olha o que é que ele diz. Os crentes: portanto não temeremos.
Qual o seu medo nessa noite? Qual a sua preocupação nessa noite? Entregue ao seu castelo forte. Entregue ao seu Deus a sua necessidade. Qual a sua necessidade nessa noite? Quem você está procurando? Não temeremos, é isso que o crente faz. Nós não tememos homens, as calamidades que estão acontecendo aí, não. As tribulações, não. Nós não tememos nem as perdas, não. Por isso que Martinho Lutero diz: mesmo que eu perca bem, mulher, família, não temeremos, porque Deus está no controle de todas as coisas. Por isso que Jesus, quando ele ensina a orar, ele ensina daquele jeito: livra-me, Senhor, de todo o mal. Você tem que orar assim: livra-me, Senhor, das coisas visíveis e invisíveis. Não temeremos porque Deus luta por nós. Não temeremos porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você. Nós não temeremos porque nenhuma condenação há mais para a igreja verdadeira de Cristo, aquele que foi habitado. Não temeremos porque é Ele que nos conduz com seu braço forte, não a minha força, não, mas dependência dEle. É nele que nós estamos dependendo. Não temeremos. Não ficaremos assustados, não teremos medo da nossa vida, nem da vida da nossa família, porque Ele protege, Ele é o nosso refúgio. Não teremos medo pelos nossos filhos, não, Ele protege os nossos filhos. Não teremos medo, Ele sustenta quem? Os nossos amigos. Não teremos medo da nossa integridade física, não, Ele nos protege. Deus é o nosso abrigo, Deus é nossa fortaleza. Mesmo que haja, ele continua, é muito rico o texto, versículo 3, olha o que ele diz, continuando: ainda que as águas tumultuem e espumejem em sua fúria, mesmo que haja calamidades. Teve as calamidades naturais aí? Que tem? Está tendo aí, pandemia só começou, vai aumentar, as pragas irão aumentar, o caos moral irá aumentar, o caos institucional que vive o país hoje, financeiro, vai aumentar. Você pode me perguntar: pastor, e as aflições, e as decepções, e as necessidades, e as angústias? A gente tem que seguir o que Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas nesse mesmo versículo ele te dá uma promessa: ó, tem de bom ânimo, eu já venci por você. É a mesma coisa que diz aqui, ó, a luta não é tua. Sabe qual é o nosso problema? É porque eu estou lutando, em vez de entregar a Deus. Eu faço minha parte, entrego a Deus. Não tem como eu aumentar um palmo no curso da minha vida. O problema é que nós não estamos entregando por completo. Entregando por completo. Não temeremos, confiaremos no Senhor e nos alegraremos no Senhor. Olha o que ele diz no verso 4. Nós temos que nos alegrar. Isso é a questão principal do crente, a alegria. Nós não podemos viver feito crentes moribundos. Parece que já morreu todo mundo aqui. A pessoa não quer vir nem para a igreja, né, André? Todo mundo morto dentro da igreja, um monte de morto. Não, é alegria mesmo. Nós fomos salvos em Cristo nós somos mais que vencedores. Se alegre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Alegrem no Senhor. Olha o que ele diz, verso 5, verso 4. Verso 4, olha o que ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Há um rio que alegra a cidade de Deus. É interessante que em Jerusalém não tinha rio, mas não era que tinha 3 rios, 4 rios aliás. Aonde? No Éden e no novo paraíso. Ele vai nos levar e lá haverá alegria completa. Aqui é dificuldade, meus irmãos. Aqui nós estamos num vale de lágrimas, mas Deus já converteu o nosso pranto em alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que o apóstolo Paulo vai e diz: alegrai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo diz que aprendeu a viver contente, tanto na escassez como na abundância. É como se ele dissesse assim: está doendo, na alegria ou na dor, eu me alegro no Senhor. Eu estou alegre na abundância, eu me alegro no Senhor. E é assim que o crente tem que viver, e não como um crente moribundo, que não consegue dar um sorriso para atrair alguém para a igreja. É claro que isso não vai atrair, mas atrair através da palavra, atrair com a Bíblia na mão. Nós não podemos parecer como mortos, não.
Não, nós temos que nos alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Meus irmãos, haverá dias bons e ruins, mas lembre-se de uma coisa: todos os dias haverá Deus em nossas vidas. Todos os dias haverá Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Às vezes nós estamos com dificuldades e olhamos para as coisas pequenas, olhamos para as nossas provisões, e às vezes nós achamos que é pequena, mas foi ela que Deus lhe deu. Agradeça a Deus pela provisão que Deus lhe deu. Vocês lembram de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte alimento no campo, eu me alegrarei em ti, Senhor. É em ti, Senhor, que nós nos alegramos nessa noite. É em Cristo que nós botamos toda a nossa confiança. É em Cristo que nós conseguimos olhar para Ele, que é o autor e o consumador da nossa fé. Por isso ele diz no verso 2 aqui: não temeremos, nos alegraremos, no verso 3. É isso que ele diz. Por que tudo isso? Por que acontece tudo isso? Guerras, rumores de guerra. Meus irmãos, está tudo escrito. A Bíblia está só se cumprindo. Às vezes a gente não entende. Isso é falta, é só dar uma lida. Se der uma lida, só precisa ler Mateus completo. Só precisa ler Mateus completo. Somente isso. Às vezes nós pensamos que estamos vivendo num mundo que não é o mundo da Bíblia. E esse mundo que não é o mundo da Bíblia não existe. Não existe. A pergunta que fica é: por que Deus permite as dificuldades, as tribulações, para que Ele possa mostrar a nossa fragilidade, para que Ele possa mostrar que nós, dia a dia, temos que ser dependentes deles e não de nós mesmos. Que nós não venhamos colocar a nossa força em nossos recursos financeiros, em nossa sabedoria, em nosso poder. Não, meus irmãos, nós somos pó. Pó, sabe o que é um sopro? 2 minutos, se Deus tirar a tua respiração, tu não aguenta. Tem uns aí que aguenta dentro de água quase 10, né? Porque faz uma coisa lá que eu esqueci, a luz aqui. Mergulha quase 10 minutos, mas eu e você, a gente não aguenta 2 minutos. A pergunta é: por que Deus permite tudo isso? Sabe por que Deus permite tudo isso? Para que esse Deus da Bíblia aqui seja o seu Deus verdadeiro. Para que nós possamos eliminar os ídolos dos nossos corações. Para que Ele possa verdadeiramente nos proteger, andar conosco. O nome dEle é Emanuel, Deus conosco. Ele habita em nós, o Espírito Santo de Deus. Somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não temeremos problemas visíveis nem invisíveis. Em Cristo nós temos todas as garantias, e nós temos que todo dia trazer isso à memória. O crente não pode esquecer disso. Todas as garantias em Cristo, você é mais do que vencedor. Isso não implica dizer que não teremos dificuldades, não, mas que o céu nos aguarda. É isso, a garantia é essa. Aqui vai ser luta. Se eu perguntar se alguém tem problema aqui, não vou perguntar não, senão eu vou sair constrangido. Eu vou levantar as 2 mãos, soltar o microfone, aí pronto, já quebra o microfone logo. Então todo mundo tem problema, meus irmãos, mas Deus está conosco. O que é que o crente faz, o cristão faz em meio à tribulação, em meio à dificuldade? Se refugia em Deus. Ele é o teu amparo, Ele é a tua proteção, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu castelo forte, Ele é a pedra de sustentação, Ele é a rocha eterna, é Ele, o refúgio é nele, você vai buscar nele o seu refúgio, olhando para Ele. E aqueles que não são crentes, o que é que fazem? Ele está te chamando: vem experimentar, vem experimentar o que meus filhos já sabem, vem experimentar. Quando Deus vai dizer lá em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é para o bem dos seus filhos, não é de toda a humanidade, não, mas dos seus filhos. Então, meus irmãos, às vezes, nessa lida, nessa labuta do dia a dia, às vezes o crente, ele pensa que está numa redoma de vidro, e não está. Você não está numa redoma de vidro. Redoma de vidro ali, não vai acontecer nada comigo, estou protegido.
E ainda tem uns que pedem para o pastor orar por proteção e pronto. Não, nós não estamos numa redoma de vidro. Problemas, filhos, o crente tem, casal, marido e esposa, trabalho, funcionário ruim, que às vezes é crente, dando trabalho dentro das empresas, dando um mau testemunho terrível. Bote para fora. Está dando trabalho? Bote para fora. Agora a maioria é bom. Eu prefiro trabalhar com crente. Mas tem uns que são terríveis. Nós não estamos numa redoma de vidro. Então, aqueles têm problemas com o patrão, com o funcionário. Todo mundo tem problema. Mas a palavra de Deus vai dizer que nós estamos em construção, nós estamos prosseguindo para o alvo, nós estamos avançando. Nós temos que diluir os problemas dentro da igreja, fora da igreja. É isso que nós temos que fazer. E uma das garantias que Deus nos dá é porque Ele está no meio da nossa congregação. Ele está no meio da sua igreja. Essa é a garantia que nós chegaremos e que nós iremos para o céu. Versículo 5, o que é que ele diz? Verso 5: Deus está no meio dela, da sua cidade, na Jerusalém daquela época, e agora no meio da sua congregação. Ele está no meio dela. Agora, nesse momento, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper do amanhã. Deus está no meio da sua igreja. Deus está com a sua igreja na mão, sustentando a sua igreja. É isso que ele está dizendo aqui. Ele ajuda o seu povo desde o romper do dia, quando o sol nasce, até o sol se pôr. De sol a sol, Ele está conosco. O problema é em quem nós estamos colocando a nossa confiança. Nós temos que olhar para a igreja como um organismo vivo que trabalha juntamente. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e andar de acordo com a palavra de Deus, vivendo em comunhão, amando o meu semelhante, ajudando o meu próximo, caminhando com ele nas dificuldades, fazendo visita. Não é só o pastor que visita, não. Aos doentes, aos órfãos. Agora a gente precisa saber quando está doente também. O pastor é o último a saber às vezes. Aí fica difícil, até para a gente orar. Mas nós temos que fazer isso, viver como um organismo vivo, comunhão. Nós temos que ter essa comunhão dentro da igreja. Tirar primeiro a trave do meu olho para depois eu julgar o meu irmão, que tem só um cisco no olho dele. É assim que nós temos que viver. É assim que nós temos que viver. Por isso, na segunda estrofe do verso 7, ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E agora ele convida você, nessa noite, está cansado? Ele diz: venham. Olha o que é que ele diz no verso 7, no verso 8: venham, é um chamado, nessa noite para você, venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. É Ele que dá, é Ele que tira. Venham, mas Ele está chamando hoje a igreja: venham, contemple, venham a mim, venham. Por que é que vocês estão demorando em vir? Venham, experimente o que eu tenho a oferecer a você. Fazei prova de mim, porque eu sou bom. Venham. Apesar das perdas e danos que ele diz aqui, desolações, mas Ele está no controle de tudo. Venham, contemple. Vocês pensam que essa guerra que está acontecendo aí está fora do controle de Deus? Não, já estava escrito. Guerras e rumores de guerra. Vocês pensam que aquela pandemia que passou estava fora do controle de Deus? Não, estava escrito. O problema é que às vezes nós estamos olhando para as dificuldades, não estamos olhando para a palavra de Deus. Eu lembro Jesus andando sobre as águas, aquele que anda sobre as águas, para que eu e você não possa se afogar. E mesmo que eu e você se afogue, Ele vai e nos busca como buscou Pedro. Aquele que caminha sobre as águas continua caminhando e com a mão estendida, chamando: venham, contemplem todas as maravilhas que eu fiz. Eu sou o Criador de tudo. Todas as coisas estão no meu controle. O problema é que às vezes nós não estamos vindo até Ele, coração endurecido. Venham, contemplem. As estações foi eu que fiz. Os ventos e os mares, é eu que acalmo, é eu que levanto, é eu que acalmo. Eu sou Deus, é isso que ele diz.
Eu sou Deus. Ele chama você nessa noite, venham, contemplem. E ele faz mais um chamado para que você possa acalmar o seu coração. Ele faz esse chamado no verso 10. É o chamado para você vir. Venham, contemplem a beleza do Senhor. Agora acalme o teu coração. Verso 10 é o que ele diz: aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse é o chamado para você nessa noite. Está com o coração angustiado? Venha, aquiete-se. Aquiete seu coração na presença de Deus. O que ele está dizendo é: descanse em mim, repouse em mim. Você só encontrará repouso e descanso em mim. Entregue sua vida a mim. É isso que ele está dizendo aqui nessa noite. Eu sou o Senhor dos exércitos que labuto por você. A luta não é tua, eu já venci por você. O que é que eu tenho que fazer? Aquietar o meu coração, entregar as minhas labutas para Deus. Lá no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma. Aí ele vai falar 3 coisas que nos garantem: beber, vestir e o comer. Alimentação, a água e a vestimenta. Ele fala dos passarinhos. Está vendo os passarinhos? Eles não plantam e não colhem, mas eu sustento eles. Ele está nos chamando para que você descanse nele. Meus irmãos, não há tragédia aí fora das 4 paredes, pequena ou grande, que não esteja no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Que Ele possa tomar de conta do nosso coração nessa noite. Que a tristeza não chegue aos nossos corações, meus irmãos. Que a dúvida não chegue em nossos corações. Um salmo desse aqui é para você sair regozijado nessa noite. Que a tristeza, o desespero, o desânimo, a dúvida, que isso não possa questionar o seu coração. Que você possa se alegrar no Senhor. Ele é sua provisão. Confiemos no Senhor. Confiemos na sua grandeza. Confiemos na sua sabedoria. Confiemos no seu poder. Ele é Deus. Cuida. Quando você nem vê, você está dormindo e Ele cuidando. O problema é em quem nós estamos confiando. Eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar nessa noite. Algumas coisas. A primeira coisa é que Deus é soberano. Deus é soberano. E é nesse mundo aí, do jeito que está aí fora, que Ele chama pessoas. Ele chama pessoas desse mundo aí. Do jeito que esse mundo está, um mundo pecaminoso, um mundo rebelde, um mundo de infidelidade, um mundo sem Deus, um mundo que é promotor da violência e da ganância, um mundo criador de ídolos. Deus ainda continua chamando pessoas nesse mundo aí. Qual o papel da igreja, a agência de Deus aqui na terra? Somos nós que pregamos o evangelho. Deus não deu esse privilégio a anjos, não à igreja de Deus. É a igreja que prega o evangelho. E é a igreja que prega o evangelho. Segundo, Deus é soberano. Segunda aplicação. E Ele chama um povo. Um povo que agora se tornará cidadãos dos céus. Nossa pátria não é aqui. Nós não viveremos aqui. Nós vivemos em tendas. A tenda será levantada um dia. Por isso que, como igreja do Senhor, nessa noite nós adoramos juntos. Colocamos juntos o nosso clamor. O clamor da igreja de Deus é coletivamente. Eu faço individualmente no meu quarto, tranco a porta, como Jesus disse. Mas todos os clamores levantados, quando Deus agiu no tempo e no espaço, era quando a igreja estava junta. Não deixe de participar das atividades da igreja. Homens, mulheres, jovens, família. E o restante, crianças. Não deixe, não perca essa oportunidade. Um rebanho tem que viver junto. Junto, clamou junto. Josafá foi ouvido quando clamou junto. O rei Ezequias foi ouvido quando clamou junto. É isso que acontece. Terceiro, Deus é soberano.
ainda e continua sendo e será. E eu e você, nós pregamos Cristo vivo, nós não pregamos um Cristo morto, não. Cruz vazia, túmulo vazio. E é esse o papel da igreja. A igreja tem que continuar pregando. E Ele fez um plano eterno antes da fundação do mundo. E nesse plano incluiria que você estaria hoje aqui nessa noite. Nada acontece por acaso. Não existe acasos, não. Ele é criador e sustentador. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. Por isso, meu amado, você só tem esperança se você estiver em Cristo. O próprio Cristo diz: sem mim vocês não podem fazer nada, ou nada podereis fazer. O problema é, para os crentes, qual o tamanho do nosso Deus? Qual o tamanho do nosso Deus? Em quem eu e você estamos colocando a confiança nessa noite? É somente nele? Todas as demais coisas serão acrescentadas em sua vida. Apesar do sofrimento, da labuta e da dor, só acaba quando chegar lá. Mas se os nossos olhos não estiverem postos no Senhor, nós vamos afundar. Chegaremos, mas chegaremos cheios de ataduras, cheios de feridas. Nós temos que ter cuidado, Jesus. Temos que ter cuidado. Em quem nós estamos colocando a nossa confiança? O profeta Isaías diz que Deus é soberano. Vai dizer que Ele mede os mares com a concha da sua mão, que Ele mede as estrelas com seu palmo. É falando da sua soberania, como se Deus fosse um homem. Ele mede todo o firmamento com o palmo da sua mão. Ele é soberano. Isaías vai mais longe, vai dizer que Ele conhece todas as estrelas pelo seu nome e chama cada uma delas pelo seu nome. Você pensa que Ele não conhece a sua dor e não sabe da sua dor? Ele sabe. Coloque a sua dor de frente, na frente dEle. Coloque sua dor, seu desespero, a sua angústia nas mãos dEle. Ele é soberano. As pessoas pensam que Deus... Isaías vai mais longe e vai dizer: está vendo todas as nações com seu poder bélico? Diante de Deus elas são como um pingo dentro de um balde. Não são nada diante de Deus. Nada. Mas eu sei do que é que você está passando. Eu sei da tua necessidade. Eu sei da tua angústia. Eu sei o que é que está passando nessa noite no teu coração. O problema é em quem nós estamos confiando. O salmista Davi vai dizer que Ele sonda e nos conhece. O salmista vai dizer que os nossos nomes estão escritos nas palmas da sua mão. O salmista vai dizer que todos os nossos dias foram escritos no seu livro. O problema é em quem nós estamos confiando. Está olhando para Deus sem tirar os olhos? Não pestaneja Ele, não dormita. Ele é o guarda de Israel, que guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Não dormita, não dorme. Ele é autoexistente, infinito, eterno, imutável. O plano dele vai se cumprir porque ele não muda. Ele mandou Jesus Cristo morrer por mim e por você. E no dia certo, na hora certa, ele voltará em poder, glória e majestade. Para buscar quem? Você. Você. O espírito vai para Deus, mas naquele grande dia o espírito voltará para o corpo e ele buscará a sua igreja. Os mortos ressuscitarão. Nós ressuscitaremos juntamente com Cristo. Quem, pastor? Aqueles que o confessam. Aqueles que vivem em obediência na fé. Pastor, eu já fiz isso. Olhe para Deus, não tire os olhos de Deus. Nele nós temos todas as garantias. Somente nele. Somente nele. Ele é o nosso castelo forte. 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 Ele é o nosso socorro bem presente. Eu peço nessa noite que você possa se deleitar nele, somente nele.
Eu quero que a igreja hoje cante, louve a Deus, porque Ele é o nosso castelo forte. E você abra o seu pulmão nessa noite e adore aquele que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ele começou e Ele finalizará a boa obra em nossas vidas. Ele começou e Ele finalizará. Eu quero que você cante, você prepare o seu pulmão e você cante, louve a Deus. E que você que não é crente ainda, que depois você possa ter um encontro pessoal com Cristo. Eu queria cantar também, mas estão pedindo o microfone aqui. Castelo forte é o nosso Deus.
Os irmãos vão sentar, em nome de Jesus. Irmãos, tem uma cantina hoje aqui, tá? Os irmãos puderem participar em prol para ajudar o irmão João na sua cirurgia de olho, tá? Cantina, os irmãos possam abençoar participando da cantina. Gostaria nesse momento que você curvasse sua cabeça para que nós pudéssemos continuar em oração, orando a Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, Pai, nessa noite. Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, porque o Senhor é o nosso abrigo, é a nossa proteção, é o nosso socorro bem presente nas tribulações. E o Senhor não nos abandona, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque um dia, na plenitude dos tempos, no tempo certo, na hora exata, o Senhor enviou o Seu Filho amado Jesus Cristo para pagar os nossos pecados na cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui, ó Deus, gratos, rendidos aos Teus pés, porque o Senhor é a nossa proteção, é o nosso abrigo, é o nosso amparo. O Senhor cuida da Tua igreja e vem cuidando. Ó Deus, que aqueles que não tiverem ainda uma oportunidade de ter um relacionamento com Deus, que eles possam entender que isso só acontece através de Cristo, que é a rocha eterna. Que haja, ó Deus, salvação nessa noite para aqueles que nos visitam, ó Deus, que já vem visitando. E o Senhor vem falando aos seus corações, ó Deus. O Senhor, ó Deus, haja convencendo, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Coisa que nós não podemos fazer, ó Deus, mas o Teu Santo Espírito pode fazer isso nessa noite, ó Deus, trazendo salvação na Tua casa, ó Deus. Nós cremos que o Senhor continua fazendo grandes coisas, ó Deus. O melhor o Senhor já fez, que foi mandar Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Ó Deus, que haja, ó Deus, arrependimento, confissão de pecados. Que haja, ó Deus, o desejo no coração de estar abrigado nessa rocha eterna que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente nele não há outro mediador entre Deus e o homem, somente Jesus Cristo, aquele que se fez homem, aquele que se fez um de nós, que pagou completamente os nossos pecados na cruz do Calvário. Ó Deus, que o Senhor possa soprar, ó Deus, hoje na Tua igreja, Teu Santo Espírito Santo de Deus, convencendo o homem, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor possa soprar também nos nossos lares, ó Deus. Aqueles que ainda estão endurecidos em nossos lares, ó Deus, com o coração que estão com os corações que não conseguem quebrantar, que o Senhor quebrante esses corações, ó Espírito Santo de Deus. Que o Senhor vá de encontro, ó Deus. Que o Senhor possa fazer o que nós não podemos fazer. A nossa parte aqui simplesmente é pregar e deixar o Teu Santo Espírito trabalhar, ó Deus. Que a Tua igreja continue pregando, sendo uma agência Tua aqui na terra, tendo ousadia, ó Deus. Que não haja esfriamento espiritual nas nossas vidas, ó Deus, como aconteceu lá em Laodiceia, não, mas que nós possamos ser uma igreja cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, o Senhor possa entrar, ó Deus, com providência daqueles que estão passando algum tipo de necessidade. Tu sabes, ó Deus, físicas, mentais, espirituais, financeiras. Ó Deus, que o Senhor continue cuidando da Tua igreja, Primeira Igreja Batista em Araripina. Cada membro, ó Deus, que faz parte dela, nós possamos fazer, ó Deus, o que o Senhor nos deixou aqui na terra para fazer, que é sermos verdadeiramente Tuas testemunhas, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa cuidar daqueles que nos visitou nessa noite, que a Tua palavra possa ter feito morada nos corações deles. Ó Deus, vai de encontro. Nós não sabemos a hora e o dia, mas o Senhor sabe de tudo, ó Deus. E que seja hoje a noite de salvação na vida desses que nos visitam. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito
esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. O Ministério do Louvor vai entoar mais um hino, né? Em seguida, nós nos despedimos com oração silenciosa e vamos para casa. Ministério do Louvor, é Castelo Forte de novo, né?